Olá, pessoal. Mais um Coruja Podcast RJ. Comigo aqui, Flávio Ferreira. Hoje estamos com uma entrevistada top demais. Mas antes de passar para ela, vamos ver o nosso momento merchan. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes, veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @eusobrincar no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$100. Cupom CORUJA10. É isso aí. Olá, Brenda, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Primeiro, um prazer, hein? Poxa, é um prazer nosso estar com você aqui hoje. E a casa aqui é sua. Obrigada. E vamos iniciar esse assunto hoje, esse bate-papo muito bom. Querendo primeiramente saber, quem é a Brenda? Primeiro eu quero agradecer o espaço, a oportunidade, o convite. A gente conseguir alinhar essa data para, de fato, a gente ter esse tempo de mesa de qualidade. E a gente poder aí conversar um pouco aí do que está acontecendo aí na atualidade, do que a gente pode contribuir, que a gente pode agregar, que a gente pode trocar. Falar de mim é muito difícil, assim, né? Mas olhando pro hoje, né, pro cenário de hoje. Hoje eu sou com muita tranquilidade, assim, acho que para me autodescrever, além de um currículo, assim, né? Porque o currículo, a gente entende que daqui a um tempo a gente não vai mais ser útil pro mercado. A gente entende que vai chegar uma fase, que vai chegar outras gerações, né? Com ânimo, com gás, com saúde, com vitalidade, que a gente já não vai mais ser útil, né? Que chega tempo da gente ficar um pouco mais quieto. Mas hoje, assim, para me descrever muito tranquilidade, eu sou filha de um Deus vivo. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou empresária. E eu acho que eu tenho todos os desafios hoje que uma mulher tem para poder equilibrar os pratos e entender o que eu tô fazendo de bom aqui, onde eu posso melhorar ali. E todos esses desafios hoje me cercam. Legal. Mas essa parte sua hoje, né? Você cursou ali o estudo para chegar onde você chegou hoje. Você imaginava que você estaria nesse patamar hoje? Não. E como era a Brenda lá atrás? Então, lá atrás, né, eu fiz o curso que a minha mãe poderia pagar na época, era técnico de enfermagem. Eu fiz no ensino médio, ali junto com o ensino médio, técnico, né? Então a gente estudava de manhã o normal e ficava na escola à tarde para fazer o técnico. E ali eu me formei, e ali eu tive essa oportunidade de já acabar o ensino médio com uma profissão. E como eu ingressei na profissão, trabalhando, e ali eu entendi que não era a profissão que eu gostaria de seguir a minha vida, apesar dela ser linda. E a maioria das pessoas tem esse problema, né? Começa a cursar alguma coisa, mas no caminhar ela vai mudando, né? Pois é. Eu falo, nós somos seres mutáveis mesmo, né? A gente muda de opinião, de gosto de roupa, de gosto de comida, né? Tem uma época mais do terninho, aí depois a gente vai mais pro vestido. Aí gosta mais de roupa nude, depois é mais colorida, né? Então a gente é mutável, a gente vai mudando os gostos. Eu gostava de frequentar aquele lugar há um tempo atrás. Hoje já não frequento mais, frequento outro. A gente vai mudando, né? Vai amadurecendo, vai às vezes até selecionando, não por ser melhor ou pior, mas assim, para a questão até de se preservar. Não, esse aqui acaba mais cedo, né? Dorme mais cedo. Então, assim, a gente vai passando o tempo, a gente vai mudando. E
eu fui trabalhar, né, em hospital como técnica de enfermagem. Sempre trabalhei com criança, então era na emergência pediátrica, era no berçário, era na UTI neonatal. E ali estudando, fazendo uma faculdade paralela de administração. E aí as pessoas tomavam um susto, assim, minha chefia falava, ué, você não tá fazendo enfermagem, fisioterapia? Não. Seu pai é empresário? Vai logo aquela pergunta, né? Seu pai é empresário, tem empresa? E aí eu sempre falei, eu acho lindo, mas eu entendo que aqui não é o meu lugar. E tá tudo bem. E isso é muito bacana também. Você ter uma lucidez de você honrar o lugar que você tá, agradecer aquela oportunidade e entender que ali não é o seu espaço. Então, assim, eu agradeço a Deus por tão nova conseguir olhar em volta, né? As minhas amigas trabalhavam naquilo, queriam estar ali. E eu sempre muito consciente que ali não era o meu lugar. Não de uma forma de desdenha, pelo contrário, eu só consegui fazer faculdade, me sustentar, suprir as necessidades daquele período, porque eu tinha aquele salário. Então eu agradeço muito aquela porta que minha mãe abriu através desse estudo para mim. E aí eu me formei, fiz um processo seletivo para algumas empresas e não passei. E aí eu tive a oportunidade de fazer parte de um processo seletivo por uma empresa, assim, que eu acho que até velhinha eu vou falar dela, que é a Fundação Getúlio Vargas, né? A sede aqui do Rio, né? Que é aqui no Rio, em Botafogo. E eu fiz lá, o processo seletivo lá em Botafogo, passei. Trabalhando em 2 hospitais. Eu trabalhava 12x36 à noite, então eu trabalhava todas as noites. Então, durante o dia eu teria para dormir. Onde você estudava? Era onde eu estudava, onde eu ficava com meu filho, porque eu já tinha um filho. Eu tive um filho com 19 anos. E era o tempo para ele, para estudar e para fazer os processos seletivos. Então, assim, eu ia, né? E haja maquiagem nesse período, que era muito olheira nessa época. E aí, eu passei. E aí, foi aquela primeira transição. Eu conto até no livro, da onde a editora Líder em São Paulo. Também quero agradecer a Andréa Roma, que me deu esse espaço, me convidou para escrever um capítulo técnico, mas é compliance, o poder de uma história, é o que eu faço hoje. E ela pediu para eu contar a minha história nessa virada de chave. Tá nesse livro. E aí eu fui para Getúlio Vargas e aquele medo, né, do novo. Foi a minha primeira vez falando assim, meu Deus, se der tudo errado, o que vai ser de mim? E, né, e do meu filho, que era muito pequeno. E aí eu fui. E eu fui sem saber nada, assim, nada. Tadinha, dava pena. Mas é Dava bom. muita pena, porque o novo sempre não bom, né? sabia nada. Por mais que assuste, é muito Sim, bom. Mas eu tinha muita certeza de que ali era o meu lugar. Então, assim, eu estava num ambiente que eu dominava aquelas técnicas. Eu já tinha um hábito de estar ali, né, que era o hospital. E eu tinha consciência que não era o meu lugar. E quando eu cheguei na Getúlio Vargas, eu não entendia nada daquele lugar. Nada das pessoas, das coisas, das metodologias. Mas eu tinha certeza que era ali. Né? Que eu não tinha passado no processo seletivo para outras empresas porque era para eu estar naquela. Porque eu era para estar naquele lugar. E ali eu comecei a me desenvolver e buscar muito. Então, como eu já estava acostumada a não dormir às noites, eu tive que entender que eu trabalho de dia e até eu dormir uma noite toda demorou muito, acho que quase uns 2 anos. Para dormir mesmo, assim, a noite toda. Então, assim, eu comecei a estudar nesse período. Muito. Em 8 meses, eu fui promovida. Por uma pessoa que entrou pela porta, que não sabia o que era um sistema básico. Como eu vou mexer nisso? Eu olhava para as pessoas para eu aprender, porque eu não queria perguntar. Então, assim, eu era a mais nova da equipe. Meu currículo era experiência 0, eles me contrataram sabendo disso. Eles me deram essa oportunidade. Em 8 meses eu fui promovida.
E ali foi a minha primeira promoção. Essa carteira de trabalho eu guardo até com muito primor. Tive a oportunidade de mostrar pro meu marido. Falei, olha aqui a minha promoção aqui atrás, né? Porque na carteira de trabalho eles botam a promoção atrás. E aí eu fui pro cargo de gerente de processos. Gestão de processos é o que eu acredito. E ali, nesse meio tempo estudando, fui para PUC, fazer PUC Rio, fazer gestão orientada a processo como pós-graduação. Acabei. E aí fui pro IBMEC, São Paulo, fazer especialização em finanças. E aí minha chefe olhava assim e falava, não faz sentido, né? Tipo, você faz processo, eu falei, processo é cálculo. Eu preciso calcular o tempo de performance de uma atividade para outra. Se eu tenho um custo muito grande de hora homem, de produto, de peça, enfim. Então, gestão, né? Então, para mim, fazia sentido eu fazer uma especialização em finanças. Acabei aprendendo a parte fiscal, tributária, contábil, né? Que você tá ali, você já aprende tudo. Mas era porque eu queria contabilizar a performance melhor de processos. Então, eu entendi que eu precisaria fazer esse curso. E aí, no meio do curso, desse segundo, de finanças, me dividindo em São Paulo, porque não era online, era online, mas ele era, na época, agora mudou, agora é híbrido, né? Mas antigamente falava semipresencial. Semipresencial. E aí a gente tinha que estar um período lá e um período à distância. Então eu ia, e aí veio uma outra promoção. Eu fui a diretora executiva em 1 ano e 1 mês. Ainda não tinha tirado minhas primeiras férias. Não tinha. 1 ano e 1 mês, diretora executiva com convite para ir para Brasília. E aí, de novo, né? Meu Deus, agora eu vou ficar longe da minha família, meu filho pequeno, né? Tinha 6 anos nesse período. Foi um pouco antes do impeachment. Bem um pouco antes. E aí eu fui. E aí, desfaz a casa toda, que você lutou muito para construir. Conquistar. E aí você desfaz de tudo em 3 dias. Entra num ônibus com o que dá. Com o que dá. Eu lembro, assim, de contratar um malheiro, né? Não sei como fala hoje. Na época era malheiro. E aí ele levou minhas coisas na rodoviária. Eu paguei extra, né, espaço no ônibus, e foi o que eu levei, assim. Era um documento, fotos, né, recordação, fotos, documento, um pouco de roupa de cama, um pouco de roupa, e acho que foi. Pouco de brinquedo, eu levei brinquedos pro meu filho. Eu pedi para ele fazer uma caixa para ele escolher o que ele gostaria de levar, porque eu não poderia levar tudo. Eu desfiz o quarto dele todo, a casa toda. E entrei no ônibus com o que deu. E fui. Fui para morar numa casa de 15 metros quadrados com ele. E não tinha nem geladeira, era um frigobar. Eu vivi com um frigobar 1 ano e meio. E aí, fui para Brasília. Aluguei eles chamam lá de kit. Que nem net é, né? Nem o net que tinha. Mas era toda mobiliada e aquelas que já são planejadas, assim. Isso. Então era tudo muito funcional. Meio compacta, né? Então... Tudo, parecia casa de japonês, assim. Japonês, tu vira a cama e abre. Aí depois tu fecha a guarda na parede. Era tipo isso. E ali eu morei 1 ano e meio. E foi uma segunda virada de chave. Apesar de eu estar na mesma empresa, eu não tava mais com aquela equipe. Não era mais o mesmo chefe. Eu não tava pegando trem metrô no Rio. Era uma outra realidade. Eu tava morando num condomínio de alto padrão, com essas casas pequenas e muito funcionais, né? Isso. E o meu filho estava podendo ter oportunidade de ir para uma escola que eu nunca pensei que ele pudesse entrar para estudar. E ele teve essa oportunidade. Então, eu agradeço muito essa empresa. E aí, eu trabalhei em alguns ministérios. Eu trabalhei, apesar de ser de uma empresa privada, eu fui para prestar serviço para o serviço público. Então, ali eu trabalhei em alguns ministérios, com alguns ministros, com alguns secretários executivos. E 1 ano e meio.
E aí, quando tava o meu contrato para renovar lá, né, da equipe toda, eu conversei com o meu superintendente. A gente, na verdade, um pouquinho antes do contrato acabar, o ministro estava saindo da pasta daquele ministério, por conta que estava chegando o impeachment. Então, estava acontecendo questões políticas, né, no Brasil como um todo. E aí, ele me chamou. Eu era uma terceirizada, como outras empresas que atuam dentro do ministério, para ver qual foi o resultado da minha área. O que a minha área tinha feito em um ano? Eu tinha ido como executiva, então eu tinha uma equipe de 56 pessoas. E aí eu mostrei para ele. A gente mostrou o dashboard, né? Com todos os indicadores de performance, tudo que tinha, todos os avanços, né? Tudo que a gente tinha produzido de resultado relevante para aquele período. E aí foi aonde ele falou: beleza, eu vou precisar que você suba no mezanino comigo, porque a gente vai dar uma entrevista pro jornal Valor Econômico. E aí, quando eu ouvi Valor Econômico, era o jornal que eu lia lá, que era jornal de notícia séria, de empresários, de política, socioeconômico, geopolítico. Então, assim, é um jornal com muito conteúdo. E aí eu falei: uau, meu Deus, eu vou Aquela estar... menina que saiu de lá, da enfermagem. E aí, vamos lá. Sentar na frente de redator, porque ali, né, como é uma entrevista de alto padrão, eu tinha ali um jornalista, eu tinha um redator, toda uma equipe. Eu entrei assim na sala e fiquei em pé assim do lado da porta, porque eu não me ousava nem entrar na sala. E aí ele senta aqui do meu lado. Eu com aquela roupinha, tadinha. Eu lembro assim, né, porque o meu dinheiro todo eu falo assim: não, eu tenho que juntar um dinheiro para quando voltar comprar uma casa, porque é o nosso pensamento, que a gente foi educado. Nosso sonho é isso. Preciso comprar uma casa e eu preciso dar a melhor educação pro meu filho, porque eu não gostaria que ele percorresse o caminho que eu percorri. Então, vamos lá. Então, assim, era aquela roupa simplinha, né? A gente ia lá na feira lá do Mercado Nacional, que tem em Brasília. Um shopping nacional que chama. É um shopping bacana, mas tem uma parte mais popular. Então eu ia lá comprar os meus blazers, as minhas bolsas eram de lá. E aí, beleza. A gente chegou, saiu a nota. A matéria, assim, uma folha inteira no jornal. Eu tenho, claro, esse jornal guardado. No quadro, na sala. Claro, não tá no quadro. Mas, assim, acho que quando eu estruturar de fato, assim, um escritório só meu, aí eu acho que eu vou colocar as fases, assim, sabe? As pessoas botam certificado, eu sou muito feliz com isso, com os meus certificados, mas eu colocaria fatos da minha história, assim. A revista, eu fui capa, eu nunca pensei de ser capa de uma revista em São Paulo de negócios. Eu nunca pensei de entrar na Bienal como coautora de São Paulo. Não desdenhando da nossa do Rio, que a nossa é incrível. Foi aqui que eu conheci a primeira feira literária. Mas entrar em São Paulo, assim, um mundo enorme, gigantesca. E eu falo: caraca, fazer né? Eu parte tô daquilo lá. tudo. Eu tô numa folhinha lá, gente. Pelo amor de Deus, né? A Brenda tá ali, Assim, tá? tem uma folhinha lá. Então, assim, e foram coisas que eu nunca sonhei. Foi sempre Deus que me deu. Esses convites de revista e livro. Eu só não trouxe pra você porque a gente tá com um lote pra chegar. Eu tô sem. Não, eu ia Mas cobrar, vai ser um mas prazer mandar aqui pra você, com certeza, um livro, uma revista e tem mais coisas vindo por aí. Mas, assim, olhar hoje pra trás, né? Aquele jornal, aquela primeira nota que descrevia todo o meu trabalho, assim. Ela foi muito boa, a redatora que ouviu a gente falando. E eu falei: nossa, uau, agora eu não quero mais trabalhar pra ninguém. E as pessoas à minha volta, todas as pessoas me chamaram de louca. porque você larga tudo. Porque eu ganhava um salário inimaginável. Eu não ganho hoje, ainda. Não ganho. O que eu ganhava há 9 anos atrás. A minha empresa tem 9 anos. É isso. Eu não ganho. Líquido.
Pra mim? Não, não ganho. O que eu ganhava lá, sentada numa cadeira, numa sala muito bonita. Tinha porta-retratos assim do meu filho, as coisinhas. Essas vaidadezinhas Tinha, normais. eu tive. Nessa época você já era cristã? Não, Não, né? não. E ali eu, eu decidi voltar pro Rio. Aí conversei com o meu superintendente e ele me lembrou a minha história. Ele falou, olha só, quando você passou no processo seletivo, você falou pra mim que não tinha a roupa adequada pra estar aqui, que era pra eu te dar 1 mês, que você iria conseguir Se adequar se adequar ao nível ao ambiente. que eu né? tava, que era totalmente Diferenciado. diferente do que eu tava acostumada. E você fez isso. E você passou na frente de gente que tinha 10 anos aqui dentro. E você estudou muito. Ele falou assim, você tá feia de tanto que você só estuda e trabalha. Você tá muito magra, você tá feia, você é uma menina jovem. Agora que você consegue uma cadeira boa por competência, que dá pra você começar a relaxar. Você tá falando que quer ir embora? Você vai jogar tudo pro alto. Eu falei, pois é, não fala essas coisas que eu vou me arrepender. E aí eu fui. E fiz um acordo com ele me mandou embora pra eu ganhar todos os meus direitos. Irretocável. E aí eu fui embora. E fiz uma transição de 4 meses, porque eu devia isso pra empresa. Eu falei, olha, escolham uma pessoa com calma e eu vou treinar ela. Sim, vai ser uma segunda Brenda. Assim, com domínio hoje dessa direção aqui, dessa equipe. E assim eu fiz. Ajudei no processo seletivo, ajudei nas entrevistas, a integração, tudo comigo. Aí tinha dias que era de propósito, eu falava, olha, não vou vir amanhã vai ter uma reunião, é contigo. Faz parte do treinamento. Então, fui soltando, fui preparando e assim, aconteceu, fluiu. E aí, quando eu saí, eu procurei não sabia nem por onde começar. Procurei primeiro uma contabilidade e perguntei, como é que eu abro uma empresa? A gente faz isso no CNPJ. Isso é muito loucura, né? Vamos pensar. Não, vamos pensar. A pessoa não com tinha filho de nada. 7 anos. Aí consegue chegar em um patamar que um sonho de muita gente, muitas pessoas. Não teria saído. E sai sem saber o que Eu fazer saí ainda. chorando. Sabia, mas não sabia. Eu saí chorando. Eu lembro de pegar o metrô, assim, a lágrima descendo, eu com o meu crachá na mão. E falar, caraca, olha, eu tenho meu crachá, que eu não entreguei pro RH. Agora eu posso contar tudo. Não é que eu roubei. Não. Não é isso. Não deu tempo. Ele só falou, Brenda, cadê o crachá? Eu falei, não lembro onde eu botei. Na hora ali não lembrava. E ele olhou pra mim, entendi. E aí eu tenho até hoje. Mas eu não te culpo não, porque eu tenho um porta-crachá. Eu tenho vários crachás de onde eu passei. Sim. Que eu mostro, tenho o maior prazer de mostrar às pessoas. Tem o cordão, aquele azul com FGV branco, com a minha foto lá, executiva. Eu falei, caraca. Então eu tenho, até vou mostrar pra minha filha quando ela entender. Falar que sua mãe trabalhou lá, minha filha. É uma empresa de nome e renome internacional, né? Então, assim, foi muito bacana. E aí eu abro a empresa. E o meu superintendente me indica meu primeiro cliente, que foi no Mato Grosso do Sul, o GAP. É um colégio, é uma rede, e eu fiz toda a gestão de processos do colégio. E aí foi começando. Aí um foi indicando o outro. E aí trabalhei com empresa de peça de trator, trabalhei, com muitos nichos variados. Tive o prazer de ter uma holding para fazer toda a parte de governança, de compliance, de LGPD, gestão de risco. E hoje a gente está nesse momento da empresa. Eu cheguei num lugar que ainda não é confortável. Acho que falta muito para eu chegar assim num lugar confortável. Mas eu tô num lugar que eu também não posso reclamar. Eu olho assim e falo, nossa, eu tenho clientes ótimos para esse período. Não poderiam ser outros, buscando sempre, né, ampliar a carteira de clientes, olhando para a gestão de processos, olhando ali
para a parte de conformidade do compliance, a questão da proteção dos dados hoje, que é algo muito falado, né? A gente faz esse trabalho com relação à LGPD, a gente tem esse trabalho de gestão muito grande, muito amplo. Então a gente entra na empresa para ser a empresa. A gente não delega trabalho para o cliente, a gente entra e executa o trabalho no cliente. Então isso demanda também. Verdade. Porque eu tenho que tocar a minha empresa, a tua, a do outro, a do outro, a do outro. Então isso dá trabalho. Isso dá trabalho. E as expectativas são altas, né? Porque certeza. quando o cliente fecha com você, ele está acreditando no que você disse que vai entregar naquele contrato. E eu tenho um compromisso comigo, que não existe a hipótese da gente não entregar um cronograma. Assim, não existe a hipótese. Assim. Então, assim, isso às vezes até desgasta, né? Que você fala assim, totalmente. Nossa, muita demanda às vezes. Não né? dorme de novo, né? Então, eu agora estou nesse período de novo, né? Acho que o avanço da gestação, né? Aí vai ficando mais incômodo da gente dormir. E aí você vai lembrando dos períodos. Nossa, mas eu passava a noite em claro tomando café, esperando algum neném, alguma mãe apitar no quarto pra gente ir ajudar a dar mamar. Daqui a pouco vai ser a minha vez de estar chamando a enfermeira pra me ajudar com a minha filha, né? Então, assim, olhar pra trás e ver as coisas se conectando, assim, né? Até isso, eu nunca pensei de nunca mais me relacionar com nada da saúde, né? Meu marido farmacêutico. Aí eu falei, meu Deus. Então, assim, Daqui a pouco eu quero falar um pouco dele, mas vamos deixar aí pra eu falei, depois. nossa, eu vou ter que voltar a olhar ali pro sistema, né? Que a gente acaba voltando a olhar para aquele sistema que a gente Verdade. conhece, de medicação e cuidados e assistência para o cliente, né? Da mesma forma. Falei, nossa, aí vou fazer gestão de estoque e me mandar da farmácia, né? Tipo assim, é saúde, né? Olha, eu Verdade. Com a voltando, saúde. eu vou voltando, assim, muito sem querer. Que não é sem querer, que Deus sabe de tudo e tem um plano perfeito, né? E aí eu falo, nossa, eu não venho crua para essa área, porque eu entendo do outro lado oposto, né? Desse nicho específico. Agora, vamos lá. Você me passou sua vida toda aí. E mulher que chega nesse patamar que você chegou, ela se torna muito empoderada, né? Que se torna uma pessoa muito difícil até de se lidar, uma pessoa quando chega nesse, porque é complicado. Me fala um pouco dessa mulher empoderada, Nossa, da Brenda. você falou uma palavra chamada complicada. Eu sou de uma geração que foi algumas chaves importantes foram viradas aqui na sociedade. Foram chaves importantes. Com relação ao direito civil feminino, legal, né? Eu tô falando desde do direito ao voto da mulher, claro, um direito civil importantíssimo. A mulher poder trabalhar, a mulher poder sim estar no mercado de trabalho e eu e você ganharmos o mesmo salário porque executamos a Mas isso mesma aí já é função. mais do lado da feminista, né? Pois é. Então, Que ela assim, se mistura, no caso. é isso. Então, assim, o empoderamento feminino, ele é muito importante nessas questões. Ele levantou a autoestima da mulher, né? Que ela pode estar sim no lugar onde ela quiser. Claro que pode. Mas eu não preciso sobrepor você para estar no lugar que eu quero. Como eu disse, eu tive um superintendente homem que me estendeu a mão para entrar na empresa, que me promoveu e que no final ainda me indicou para o primeiro cliente da minha empresa. Eu tive grandes professoras e grandes mulheres, sim, no decorrer da minha jornada. Hoje, uma grande parceira é a Cláudia, foi minha professora na PUC e é minha parceira hoje. Grandes mulheres, a Elis Castelo, a Andréa Roma, são grandes mulheres que me abriram portas. Mas eu não preciso, para falar bem delas, falar mal de um homem que também me abriu portas. Por quê? Por quê? Por que eu preciso, para estar nessa cadeira, sobrepor alguém? Seja homem ou mulher. A questão do feminismo, eu sempre digo assim, eu não sou nem...
Porque tem o feminismo, tem o ser feminina. Inclusive, eu vou fazer uma palestra hoje sobre isso. E sobre o antifeminismo, né? Porque a gente olha para o feminismo e ele se misturou com a questão do empoderamento feminino. O que é o empoderamento feminino? É eu saber que eu posso estar em qualquer lugar, que eu posso estudar o que eu quero estudar, que eu posso trabalhar com o que eu quero, que eu posso escolher o marido que eu quero me casar, que eu posso ter filhos ou não. São escolhas minha, pessoal, como mulher. Agora, o feminismo, não. Ele veio para apontar o dedo, né? Isso. Ele vem para dizer que você é machista, que você é tóxico. Eu não entendo o que significa tóxico nesse dialeto, né? Que essas pessoas usam. Eu não consigo nem... Descrever, né? Não. Você é tóxico, você é isso, você é aquilo. Eu acredito sim. Eu me deparei com pessoas abusadas, com pessoas arrogantes, com pessoas mal educadas. Mas isso, homens e mulheres. E eu não preciso taxar você de machista porque você foi mal educado comigo por ser homem. Porque outras mulheres também são mal educadas comigo e eu não chamo elas de machista. Então, assim, é incoerente. Eu tive questões de homens me dar a mão e mulheres me darem as costas. Muitas, inclusive. Nessas questões de promoção muito rápida, que para as pessoas foram muito rápidas, mas elas não estavam vendo os meus esforços, né? E aí vira e fala, né? Ué, mas você chegou agora. Não era para dizer assim, nossa, que incrível, Parabéns. você veio com gás e já tá se destacando. Então, peraí, que feminismo é esse que eu sou super feminista e eu agrido a outra mulher? Porque é o que acontece. Por exemplo, a gente teve um caso polêmico sobre aborto. Foi muito grande, aquela menina de 12 anos que aprovaram aquele aborto, né? Do neném de 7 meses. As feministas que concordaram, aplaudiram o médico. As que não concordaram começaram a perseguir a menina e a mãe. Olha o caos que elas já estavam vivendo. Foi vazado uma coisa que não poderia ter sido vazada. Um drama ali que elas estavam vivendo. E eu olhava para as notícias, mulheres atacando uma menina de 12 anos. Mulheres atacando uma mãe que tinha 30 anos com a filha de 12. Que também era mãe solo. Estava no hospital público. E precisava de um apoio. Cadê o apoio? Pelo contrário. Cadê o apoio para eu não me meter na sua vida? Porque as pessoas têm essa mania horrorosa de querer se meter. Por que ao invés de eu me meter em dar o pitaco do que você tem que fazer com a sua vida, por que eu só não sento do seu lado e digo assim, eu tô aqui para te apoiar? Que você decidiu, eu tô contigo. E o que eu puder ser útil, eu vou te ajudar. Mas não, você não tinha que ter feito isso. Não, tá certo, tem que fazer mesmo aborto. Então, assim, foi uma segregação pública sobre a vida de uma menina. Que ninguém mais fala hoje. Onde a opinião dela não importava. Nem a mãe. Ela era menor de idade. A mãe decidia. A opinião pública foi em cima da mãe. Então, assim, isso eu tô te dando um exemplo. Tem vários que passam nos telejornais aí pra gente assistir. Muita coisa. Muita coisa, né? Então, assim, eu tô te dando um exemplo. Porque o feminismo, ele tem isso. Ele diz que é a favor da mulher, mas ele... E ataca o homem. Isso. Só que não é. Quando você vai ver ele por dentro, as mulheres se degladiando. Uma inveja a outra, uma diz o que a outra tem que fazer, o que a outra tem que escolher. E se você não fizer, eu te excluo da panelinha. Você não é mais. Na realidade, existe um manual, quem não seguiu o manual tá fora. É exatamente isso. E quando a gente olha para as mulheres femininas, antifeministas, conservadoras, elas não estão ditando a regra do outro. Mas elas estão escolhendo a qualidade de vida que elas querem ter. Eu quero poder escolher a educação que vou dar para minha filha. Eu quero escolher ir para o meu trabalho,
Mas não segregar a contratação, por exemplo. Não vou contratar homens. Não, eu vou contratar quem é competente. Eu vou pegar o currículo e entender a experiência. E não se... Não, eu não contrato homem. Não pelo porque sexo, mas sim pela qualidade, pelo pela profissionalismo. competência. Isso aí. Comportamento, perfil, né? Porque também tem a questão do perfil do time que já existe. Então, assim, quando eu olho hoje para o empoderamento feminino, eu fico muito feliz. Quando ele é discriminado da forma correta. Isso. Aí, ok. Agora, quando a galera faz uma deturpação, deturpando as coisas e daqui a pouco até praticando crimes. Aí pra mim não rola, mas eu acredito sim no empoderamento feminino. Eu acredito sim que a mulher pode sim chegar aonde ela quiser chegar e ela não precisa passar por cima de ninguém, ela não precisa ofender ninguém, ela não precisa diminuir nenhum homem, nenhuma mulher. Ela só precisa olhar pro alvo dela e entender que não é impossível, que dá pra chegar. E se ela percorrer, fizer o que é necessário, ela vai conseguir. Mas a questão do feminismo hoje, para mim, eu considero assim uma doença social que não só atinge mulheres, hoje atinge homens também. Mas o feminismo acabou indo pro lado da política. Eu acho que o que atrapalhou foi isso. Se não fosse pro lado da política, eu acho que até é legal. Mas quando entrou a política em si, atrapalhou um pouquinho. Porque saiu o caminho e se perdeu, né? Mas o empoderamento, existe um problema muito sério hoje, estamos vivendo, que as mulheres que são empoderadas, botar assim, elas hoje não estão conseguindo se relacionar com homens. Pois é. Elas ficam tempo com um, larga, vai com outro, lá, porque ela não aceita a opinião mais do homem. Como você vê essa parte de relacionamento de uma mulher empoderada? Hoje, a gente vê na televisão mulheres hoje que que são empoderadas, botar dessa forma, né? Elas não conseguem ter um relacionamento duradouro. Muito Por quê? triste. A gente consegue observar a reação disso à nossa volta. Quantos condomínios estão sendo construídos por construtoras, né? Isso. Que são uns ovinhos assim. Por quê? Porque a família diminuiu. Eu não quero mais ter 4 filhos. Talvez eu não quero ter um. Eu acho que eu quero ser mãe de pet. E não é errado, eu sou mãe de pet. Eu tenho uma cachorra de 7 anos. O nome dela é Beyoncé. Então, assim, a gente vê as construções e eu fico refletindo, assim, eu converso com meu esposo, claro. E eu fico falando pra ele, falei, amor, ou as pessoas estão morando sozinhas com plantas artificiais e pets. E é por isso que esse mercado em específico que eu tô citando aqui, dos apartamentos em construção, eles fazem um monte. Dá um monte num bloco. Porque eles são os ovinhos. Não é porque ele quer que você more numa casa pequena. É porque você mostrou pra ele que o modelo familiar mudou. Mudou. Antigamente, o que os nossos pais queriam? Uma casa com quintal. Com quintal, vários quartos. Era casa com quintal, terraço, né? E hoje? Não tem. Mas não. Você não vê construção nova nesse modelo. Você vê, tem as construções antigas que né, tem as manutenções. Nova, construtoras lançando casas de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal na frente, quintal na área externa. Se tiver, me mostra, pelo menos um. Eu ia ficar feliz. Não tem mais, não. Não tem. Agora a gente passa e vê os cercados de construções, de prédios, que é um ovo. Arranha-céu, na realidade, pequenos. E ali as pessoas não se falam, entram no elevador e não se falam, porque trabalha de manhã até de noite, né? É aquele vínculo social, não é como antigamente que os vizinhos se falavam, me dá um copo de açúcar. Eu lembro disso da minha mãe, né, com as vizinhas me viram crescer, eu entrava na casa das vizinhas para comer bolo. Não, porque fulana fez bolo, vamos lá. Eu não era, nunca fui uma criança de doce, mas eu via todo mundo indo, né? Bolo de chocolate, eu nunca gostei de bolo de chocolate. Vamos lá no bolo de chocolate.
Eu não comia, mas era a bagunça da casa da vizinha, né? Então, assim, porque a Rosa, uma amiga de infância da minha mãe, morava do lado. Rosa fez bolos e não sei o quê. Ia todo mundo. Final de ano. O quê? Final de ano eu lembro. Era pra mostrar os presentes Eu não- pros vizinhos. As Eu crianças, não vou né? falar a minha idade aqui, mas final de ano, a gente corria atrás das casas, era vizinho, saía de uma, era rabanada na outra, era empadão na outra, já que você gosta de salgado. Isso. E era um franguinho, e a gente rodava a rua toda, né? Era na Sim. comunidade. Isso aí. Hoje acabou. Você não vê as crianças interagindo com ninguém. Mas voltando ao assunto do relacionamento que eu falo entre Sim, homem e mulher. acabou que eu não Vamos respondi lá. você. Então, assim, olhando hoje para as construções, a gente vê como o feminismo entrou dentro do empoderamento, as mulheres distorceram isso, que hoje as relações estão descartáveis. Por exemplo, eu me relaciono com você prevendo o que eu vou fazer quando nossa relação acabar. Já tá pensando no término. Eu vi isso numa situação com meu marido. Isso me chamou a atenção. Eu falei na hora, assim. Eu falei, olha... E eu falei pro casal, que foi o pior. Porque eu não aguentei, assim. eu falo, gente, o que eu tinha que ter falado? Não era pra ter falado nada. Porque foi algo gritante. Como eu tô com você... Digo que gosto de você, digo que gosto de sair com você final de semana, que a gente tá aqui tentando construir uma relação bacana, mas eu já tô botando uma pré-condição caso não dê certo. E fora que tem Isso é muito triste. Muitas que estão querendo, cada um mora na sua casa. Tem isso também. E aí a gente fala, né? Casamento Isso. é um vínculo. As pessoas olham pro lado bom e o lado difícil hoje virou descartável, né? Ai, não, eu não quero ter problema. Só que às vezes o mesmo problema que se você achar com o João, vai achar com o Pedro e com o José. Lógico. Porque não é sobre o João e o Pedro e o José. É sobre estarem debaixo do mesmo teto pessoas que pensam diferente, com criações diferentes, com experiências diferentes, com desejos diferentes naquele momento. E que precisa o quê? De conversa, de diálogo, de se alinhar, de equilíbrio. Isso dá trabalho. Dá. E aí você tem que escolher. Eu quero esse trabalho em prol de algo maior, porque se eu digo que amo essa pessoa, mas ela não é do jeito que eu quero, mas não é sobre mim. O casamento não é sobre... Eu ouvi até esses dias um pastor dizendo, né? O casamento, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Então case certo. Porque se você casar certo, vai ter alguém do outro lado abrindo mão de si em prol de você. Isso que eu ia falar agora. Então, assim, eu abro mão de coisas que eu não quero, que eu não gostaria para agradar o meu marido, sim. E Brenda, isso te custa? Não. Porque eu entendo o valor disso lá na frente. Eu entendo a relação que eu quero construir com ele. Com ele, já abriu mão de coisas que não necessariamente estavam bacanas para ele, mas ele entendeu que ia ou me fazer feliz, ou me agradar, ou era o que eu precisava naquele momento, e ele abriu mão. Então é isso, acho que o casamento, ele é difícil, e é justo que tudo que muito custe, muito valha. Verdade. Então, assim... Se custa muito é porque é muito valioso. Se dá trabalho é porque vale a pena. E as pessoas perderam esse conceito. Se dá trabalho, eu não quero mais. Isso. É para descartar. Não. E eu não vou aceitar. Assim, eu ouvi até pouco tempo de uma colega, ela falou assim, eu não vou aceitar mais o mínimo. E eu falei, nem tinha assim muita intimidade, falei, então você vai viver sozinho. Porque eu, sendo sua mãe, sendo sua irmã, sendo sua amiga, sendo sua colega de trabalho, ou se eu fosse, né, o seu namorado, eu não vou te agradar 100% em tudo. Eu não vou dizer sempre o que você quer ouvir. Então a gente também tem que entender o nível dessas mulheres que conquistaram um patamar profissional muito alto, muito bacana e digno e valioso, precioso, sim, porque estudaram para estar lá. Mas não é porque eu consegui.
Nossa, eu dei muito duro aqui para conseguir isso aqui. Eu não vou dar muito duro aqui para conseguir isso aqui, porque isso aqui acaba. Eu falei isso para você no início da entrevista. Vai ter uma hora que eu não vou ser mais útil para o mercado e a Brenda Mendes não vai ser ninguém para ninguém. Mas eu tô dando muito duro para que daqui a 30, 40 anos eu seja muito importante para quem? Para o meu marido, para minha filha, porque é quem vai estar comigo lá no final. Quando eu não tiver utilidade, eles vão olhar para mim sem o olhar do que eu posso tirar de você. Porque o mercado hoje olha assim, né? O que a Brenda vai entregar. Quando assino meu contrato, é uma troca, né? Então, assim, olhando hoje para essa relação homem e mulher, dessas mulheres, eu vejo assim, eu acho que elas tinham que dar tanto duro quanto elas deram na profissão, nas escolhas profissionais dela, para construir uma família, porque a família é o que vai perdurar até o fim. O trabalho não. Verdade. Você planta e colhe. A família não. A família você cultiva, né? Mas essa parte aí de se entregar que você falou agora, essas mulheres empoderadas, ela quer que a pessoa se entregue 100% e ela não quer se entregar 100%. Eu acho que esse lado que está causando um grande problema. Porque se não for da maneira dela, do jeito dela, da forma dela, no horário dela, no gosto dela, não serve. E o homem, por sua vez, ele está se recuando, porque ele não consegue se relacionar dessa forma, porque ele fica... O homem tá se recuando. Tá deixando de exercer o seu papel natural, que ele foi feito para ser. Automaticamente ele está feminilizado em vários aspectos. Não tô falando de vestimenta só, mas de postura, de condução, de fala, de decisão. atitude. Por quê? Hoje você escuta do homem e fala, não posso fazer mais nada. Que é assédio, é Maria da Penha. Então, assim, eu vou ficar aqui. Tá engessando o homem. E aí eu quero olhar pro homem e quero achar o homem. Cadê o homem? Cadê a figura homem natural? Que é firme, não tô falando que é grosso. Que é firme, que é intencional, que é provedor, que dá a última palavra, porque a gente entende que ele tá tendo uma visão que eu não tô tendo. Então, muitas das vezes, meu marido fala alguma coisa e eu concordo de cara. Não, tá bom, amor, então vamos fazer assim. Mas tem coisas que ele fala e eu não digo assim, não vai ser assim. Eu falo, então, amor, mas olha só, tem isso, pode acontecer isso. O que você acha da gente tentar assim? Aí ele analisa. Mas a última palavra na minha casa precisa ser dele. E eu te digo isso com muita tranquilidade. Eu te digo isso sem peso. Eu te digo isso sem briga. Eu te digo isso assim... Porque as pessoas falam muito da submissão, né? Isso. Ah, mas a mulher submissa. E aí eu tava conversando também com um casal de amigos lá em casa. E eu falei para a mulher, né? Eu falei, hoje eu sou submissa a ele. E ela fez assim, ó. Tipo, logo você falando um negócio dele. Não combina. E eu falei, porque a submissão, o mundo distorceu. A submissão hoje é vista como uma humilhação. Como você ser pisada, ser humilhada, ser agredida de várias formas. A submissão que Deus estipulou para minha vida, sub é embaixo. Submissão, a palavra, é embaixo. O restante é o quê? Missão. Missão é um alvo. Então, eu e o meu marido estamos debaixo de uma missão, de uma visão. E uma visão em comum, onde eu e ele estamos caminhando para o mesmo lugar. Então, eu dizer que eu sou submissa a ele, para mim é muito tranquilo dizer, muito, muito tranquilo dizer. Não, tudo eu resolvo com ele. A minha agenda, eu monto e, dá uma olhada lá na agenda como ficou. O que dá pra gente encaixar, o que dá pra gente fazer, o tempo da gente que vai sobrar, ou você me acompanha em tal lugar, dá pra... Então, assim, é tudo conversado. E olha que é a agenda do meu trabalho. Mas eu falo pra ele olhar.
não é porque ele vai dizer, não quero que você vá. Porque se ele fosse esse tipo de homem, eu não estaria com ele. Eu teria casado errado. E aí a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, que foi eu que escolhi. Então, assim, por isso que eu digo, acho que a gente tem que escolher bem, entendendo que a gente vai abrir mão de ser feliz para fazer o outro feliz e o outro vai fazer o mesmo. Então, assim, não é sobre o que eu quero, é sobre o que a gente vai decidir. Então, hoje, ser submissa é muito tranquilo para mim. Esse, vamos dizer assim, essa definição, esse rótulo, falando aí conforme a minha geração fala hoje, o rótulo, é ser submissa a ele, estar de acordo com ele, e ali a gente alinhar as coisas debaixo da vontade de Deus, porque Jesus é o centro, né, da nossa relação. Até por conta da gente colocar Jesus no centro da nossa relação, que hoje a gente tem, a gente está gerando a nossa filha. Então, eu tenho muita tranquilidade de poder dizer hoje para essas mulheres incríveis que chegaram em lugares maravilhosos, surpreendentes e muito merecedoras, porque se esforçaram para alcançar esse patamar, que elas entendam que o trabalho não é mais valioso que a família. Que elas entendam que o dinheiro não faz o outro ser descartável. Eu não estou comprando uma relação, eu tenho que construir. E dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas é aquilo, né? O que muito custa, muito vale, né? Então, assim, se dá muito trabalho, pode ter certeza que aquilo vai te dar uma recompensa muito grande, né? E aproveitando que você falou na parte aí espiritual, vamos botar dessa forma, mas antes de entrar nesse naipe aí, eu quero aproveitar e pedir você que está nos assistindo, não se esquecer de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, que para tudo continuar aqui depende de vocês, tá ok? Vamos lá. Quando foi que a Brenda conheceu a Cristo? Aceitou a Jesus? Foi pro lado espiritual? Quando você passou a ser cristã? Entendi. Eu já ouvia falar, né, há muitos anos, né? De um Jesus que salva, que liberta, que cura. E eu não gostava de crente. Então, assim, eu não gostava mesmo, assim. Muito, eu não gostava muito. Então, assim, lá vem eles falando de papo de Jesus. Ai, que saco. Domingo de manhã, batendo na porta. Ai, que gente chata, não tem o que fazer. Hoje eu sou essa pessoa, tá? Hoje, inclusive, se tem um culto evangelístico, numa praça, e eu puder, é lá que eu vou estar. E aí, ai, gente chata. E até que um dia, aparentemente, entre aspas, estava tudo indo muito bem na minha vida. E eu tava vindo de um cliente de Ribeirão Preto. E no aeroporto de Ribeirão Preto, eu aceitei Jesus. Caramba, conta Não essa tinha um história. culto, não tinha um pastor, não tinha nada, nenhuma estrutura que hoje a gente Montada, conheça, né? Porque eu já me converti entendendo esse Jesus que não está preso à parede, a nenhum tipo de estrutura. Depois, lendo os evangelhos, né? Eu falei, meu Deus, eu sou mais uma dessa que ele tocou, passando de uma cidade para outra, né? Quantos milagres ele fez passando para ir na casa de Jairo, ver Talita, teve a mulher do fluxo de sangue no caminho. Isso. Para ele ir de uma cidade para outra, ele encontrou o homem endemoniado. Então, assim, é esse Jesus livre, que ele te alcança. Você só precisa estar atento. Então, assim, eu tava num dia muito bem, tava indo tudo bem. Teve problema nenhum, não aconteceu nada de errado. Eu não pedi ajuda para Jesus em momento nenhum. Eu tava só sentada no aeroporto esperando o voo, que estava atrasado, que sempre atrasa. Lá, não sei agora, mas naquele período sempre atrasava. Então eu já tava contando ali. Na época eu era fumante. Tava sentada esperando, né? Assim, a porta de vidro, né? E nada do avião chegar. Poxa, vai demorar. E aí sentou do meu lado uma moça de preto, abriu assim, loira, abriu a Bíblia e tava em Jeremias
grifado, eu te teci no ventre da sua mãe ainda informe, ainda que você não tivesse informe e no estado vazio, eu te escolhi. Eu te escolhi por profeta. E quando eu li, assim, eu lembro se fosse hoje, ela sentou do meu lado e abriu, assim, teve até um podcast específico que eu contei esse testemunho, abria a Bíblia e ela botou assim, como se fosse pra eu ler. Não era ela lendo, era assim. Se servindo da palavra. E quando eu li aquilo, foi algo muito forte, assim. Eu não consigo te explicar, assim, do meu corpo ficar dormente, assim, da minha saliva faltar. E ali eu falei, eu preciso ir no banheiro. Eu sentia que eu estava passando mal. E aí eu fui pro banheiro. E aí eu esbarrei assim com uma moça. E eu falei assim, e ela falou assim, você precisa de ajuda? Eu falei assim, eu preciso de ajuda, eu não tô conseguindo entrar no banheiro. E aí ela falou assim, não, você só precisa de um abraço. E era uma mulher de Deus saindo do banheiro. E ali ela me abraçou e ela falou assim, que bom que eu tive o privilégio de estar presente aonde Cristo tocou. Porque ela teve a dimensão, eu não falei nada, ela entendeu tudo o que tinha acontecido. Então, sim, muito breve contando pra você, foi isso. Eu vim no aeroporto, eu vim o voo todo chorando e orava. E eu falava, o que tá acontecendo comigo? É você mesmo, Jesus? Porque se é você, por que eu tô sentindo tudo isso? A boca muito seca e chorando, chorando. E aquela moça entrou no mesmo voo que eu e trocou de assento pra sentar do meu lado. E ela veio orando comigo o voo todo. Assim, muito assim. E ela declarava coisas assim a meu respeito. Ela, Senhor, onde a planta do pé dela pisar, ela vai ser uma bênção, Senhor. Que o Senhor dê ousadia na boca dela, Senhor. Assim, ela declarava, ela profetizava coisas assim. Uma senhora escura, de óculos, um cabelo grisalho. E assim, eu não sei quem é, não sei o nome, nunca mais vi. E ali eu cheguei em casa, eu lembrava que tinha uma Bíblia que eu tinha ganhado grávida do meu primeiro filho, no meu chá de bebê. E que eu sabia que ela estava em algum lugar. E a Edna trabalhava lá em casa comigo. Eu falei, Edna, tem uma Bíblia. Ela falou assim, eu já sei. Ela era cristã também, mas eu não era. Ela que trabalhava lá em casa. E ela orava a minha casa, ungia a minha casa sem eu saber. E aí ela pegou, ela sabia onde estava a tal da Bíblia. E aí quando eu abri, caiu naquele versículo de Jeremias. E ali eu chorava e eu orava e eu falava, meu Deus. E eu comecei um looping de mergulhar na Bíblia, assim. Vou ler a Bíblia toda. Aí li a Bíblia toda e falei, o quê? Sei menos do que eu sabia antes. Não Vamos ler de entendi, novo. foi nada. Vou ter que ler tudo de novo. Assim, você conhece as histórias. Então, assim, a gente pode falar aqui de várias histórias. Mas espiritualmente falando, A é revelação muito de difícil. cada história que tá ali atrás. Isso aí é. Você tem que estar ali. Aí eu entrei num loop de jejum e orar na madrugada. E você foi pra alguma igreja? Demorou. Ou Demorou porque eu não gostava de crente, né? É. E aí eu falava isso com Jesus. Tá Como eu legal. vou pra igreja? Tá legal, Como que eu vou Jesus. Vou entrar? ter uma igreja aqui, eu e você. Comecei nessa conversa fiada aí. Cristo em casa. Cristo em casa. E aí, começou nessa conversa fiada. E até que um dia, entender que ele chamou a gente para estar em comunhão como igreja. E que eu não era uma igreja sozinha. Eu era um membro de um corpo da onde Cristo era o cabeça. E aí, quando eu, lendo a Bíblia, entendendo isso, eu, não acredito, meu Deus do céu, vou ter que ir pra igreja. E aí eu lembro de ir para uma igreja e falar assim, as pessoas vão falar comigo, eu não olhava para elas. Já Assim. tô chateado, não olha pra mim não. Era tipo isso, assim. A paz do Senhor, aham. Bem antipática, pensa num poço de antipatia, olhando pra frente. Aperta a mão do seu irmão, aí eu. Durinha, olhando pra frente. Hoje eu aperto, abraço. Mas assim,
Foi uma transformação muito E- grande, assim. E essa época aí, você estava em qual setor da sua vida profissional? Eu já tinha empresa, Já tinha empresa? E Já tava- estava casada? tudo bem, não. Não. Você acha que foi essa sua mentalidade hoje sobre o empoderamento, o feminismo, foi porque você teve essa visão mais espiritual? Foi. Porque antes de eu ser cristã, eu tinha a visão de que o homem era um acessório. Era uma bolsa, era uma pulseira. Bonito pra estar do meu. Aqui, a pulseira, botei bonito pra ficar bonita. Assim, não, eu vou namorar pra poder ter uma pessoa pra me acompanhar. Um acessório. Não era assim, com expectativa de casar, de construir família. Eu falava claramente, eu não quero mais ter filhos. Não quero ter mais filhos. Casar pra quê? Se tá tão bom assim? Não, vamos só namorar. Não, você aí, eu aqui. Não. Como é que é? Pra dividir conta, eu tinha umas frases assim, agora eu nem, graças a Deus, eu não tô lembrando. Mas eu tinha umas frases horrorosas, bem feministas, assim, sabe? Não, eu amo cachorro-quente. Opa, somos dois. E aí eu falava assim, pra comer cachorro-quente eu como sozinha, não preciso de ninguém, sabe? Não. Então, assim, é aquela coisa assim da superioridade, sabe? Era bem Difícil, forte, é. assim. E aí eu fui entendendo Cristo em Gênesis 1. Gênesis 1. Deus chamou o homem para governar. Antes de tudo, ele fala, né? Você vai dar um nome a cada espécie. Porque você vai governar sobre os animais do mar, da terra, do céu. Você vai dar o nome, você vai dar o nome das árvores, dos frutos. E olha que competência, a maçã tem cara de maçã, gente. Adão arrasou Não é? muito. Muito. Ele Não só, foi? É ele só verdade. errou quando o pecado tinha entrado no coração dele, que ele vira para Deus e diz, né? Olha aí a mulher que tu me deste. É. E ali você vê que não é um erro de Adão. Ele só estava já contaminado com a lama do pecado que a gente tá nela aí até hoje. E glória a Deus aí, Jesus veio, morreu, ressuscitou para oferecer pra gente aí uma salvação gratuita. Você não precisa fazer nada, você só precisa se render. E ele vai te limpando desse lamaçal, vai te transformando, vai mudando conceitos de coisas que eram muito enraizadas para você. Você vai começando a olhar contra os olhos. E muitas pessoas pensam que ser cristão, ser crente, você é limitado, é preso, não pode isso, não pode aquilo. Pelo contrário, quando você aceita, você se torna livre. Livre. Eu falo isso. Algumas conversas, uma vez eu tive algumas conversas sobre roupa, por exemplo, né? Mas aí você não pode mais usar um decote, uma roupa justa. Eu falei assim, não, mas isso não tá na Bíblia. O que tá escrito é: tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Por que eu vou mostrar o meu corpo se eu digo primeiro que ele é templo do Espírito Santo, segundo, se eu digo que ele é de posse do meu marido, e terceiro, se isso vai ser pedra de tropeço para outro casamento? Simples. Por que eu vou pôr um decote e dançar de forma vulgar na sua frente, uma vez que o meu corpo é templo do Espírito Santo? Eu vou estar faltando com respeito ao meu marido. Eu vou estar faltando com respeito a mim mesma, que eu não preciso desse tipo de comportamento. E eu vou estar gerando em você um desejo em mim que você não tinha, por uma atitude minha, da onde vai levar você a pecar mentalmente ou até com atitudes perante a sua esposa, ou até se você realmente fosse solteiro. Então, assim, não está escrito isso na Bíblia. Ninguém me mandou ajustar a minha postura, a minha conduta. Eu fui lendo a Bíblia e eu fui entendendo pro que Deus fez a mulher. Para que eu vejo as descrições, né? Valiosa, virtuosa, bendita, agraciada, nossa, preciosa, joia rara. São tantas. E ainda falam que Jesus era
Machista. Mas enfim. Foi o único. Eu não vi na Bíblia ele com diálogo sozinho com ninguém, mas sozinho com uma mulher ele teve, que é a maior pregação de Jesus na Bíblia é com a mulher do poço, com a Sunamita, e que ele fala, né? Uma vez que você beber de mim, você não vai mais ter sede, né? Porque eu sou água viva. E ali é uma pregação. Quando a gente lê, e não tem diálogo grande Não. na Bíblia, igual dele com uma mulher, e uma mulher que ele não poderia falar, porque era rival dos judeus, ele era um judeu, eles eram rivais, e ela, como uma boa mulher, se destaca como uma evangelista, corre para a cidade e diz, né? Eu não sei. Eu vi o Cristo vivo, né? Eu tive com ele e ele tá chegando. Então, quando ele chega na cidade, todo mundo já sabia quem era Jesus. Então, assim, a gente precisa entender essa questão espiritual e essa questão pessoal e não dividir, né? Aqui eu sou a Brenda, compliance, premiada, que tem livro, que vai receber agora outro livro, que fui convidada agora para estar na Bienal do Rio, de São Paulo e do Rio. Poxa, isso é tudo tão bacana, glória a Deus. Mas como eu quero ser conhecida naquele grande dia. Isso aí. É isso, ele não vai falar, pô, Breno, você arrasou como compliance, hein? Eu duvido que Jesus vai me diminuir a esse ponto. Por quê? O compliance para ele é uma porta, é uma ferramenta, algo que ele está colocando na minha vida como um presente, mas não é quem eu sou, é quem eu estou. Eu sou a filha amada, querida, virtuosa, então eu tenho que me comportar como tal. Então, assim, coisas não me convêm, não me são convenientes. Você está tão livre, a gente está tão liberto, que a gente não precisa, a mulher não precisa ser vulgar, tá liberta. Quando chega nesse patamar de consciência que Jesus e o Espírito Santo de Deus te libertou, você não fica presa a decote, não fica presa a dança, não fica presa a vaidade, não fica presa a nada, né? Hoje a gente vê meninas que falam, não, porque eu preciso me arrumar, porque eu preciso chegar e todo mundo precisa me olhar. Tá presa. Muito. Ela é escrava do pecado. Porque isso gera adultério, traição, falta de respeito, um sexo promíscuo. É tudo que não tá na Bíblia. E aí, o que acontece? Isso também fala muito de outras questões. Isso. De uma falta, de uma questão de rejeição, de uma falta de carinho e de atenção verdadeira. Porque os homens também olham para esse tipo de comportamento e não respeitam, não entendem que é uma mulher para se ter uma relação longeva. Então, elas também são mais machucadas ainda, porque elas provocam essa ação e tem uma reação do outro lado também, né? Então, assim, é um looping. E aí é onde a gente tem as relações descartáveis. Eu tô com você porque você me proporciona alguma coisa, ou é um dinheiro, ou é um carro, ou é uma bebida, é um bem-estar. O que você tem, não é o que você é. É o que você tem a me oferecer, né? E isso é muito sério, porque foi o que você falou, acho que as relações vão ser mais descartáveis, os casamentos nessa direção só diminuem, os divórcios aumentam, e essas construções vão ser cada vez menores, dos apertamentos. Aproveitando, fala um pouquinho dos seus projetos futuros, o que você está lançando. Que bacana. Da sua empresa, o que você quiser, do seu arroba, bota o arroba aí do canal. Tô lançando agora minha filha, Maria Cecília, agora em junho. Ô, glória! Tô lançando agora, tá, gente? Vai ser meu maior projeto. Esse aí tá sendo muito pensado, muitos detalhes, muitas expectativas. O quarto já tá pronto? Tá quase, tô caminhando. Como uma boa cristã, o quarto vai ser da ovelha. Eita! E aí, esse é o maior projeto, acho que desse ano. As expectativas estão voltadas para essa maternidade que foi planejada por Jesus, porque eu não tinha como engravidar.
Eu tenho laudos que mostram claramente que eu só poderia estar grávida por fertilização in vitro. Quem conhece esse método entende o quanto isso é sério, realmente. E eu engravidei de forma espontânea, sem nenhum tipo Legal. de tratamento. Então, a minha filha é um um presente milagre. do céu, ela é um presente de Deus. E ela vai ser criada entendendo que a vida dela é um testemunho. Que se Jesus não fizer mais nada na vida dela, não precisa. Porque ele já fez. A concepção da vida dela é um milagre. Ele se manifestou quando ela era informe. Que lindo, Quando né? ela era informe, lá em Jeremias. A palavra da minha conversão é a palavra que eu vou mostrar para ela. Então, assim, você é um milagre aqui, ó, nessa concepção. Porque não tinha como eu e o seu pai, naturalmente, assim como um homem ou uma mulher hoje, com a plena saúde reprodutora, termos. A gente não tinha como ter você. E Deus mandou você para dizer assim que o homem não dá a última palavra, né? Então, a gente também tá numa crescente da empresa, assim, pegando clientes maiores, não vou dizer melhores, maiores, porque eu tenho uma média empresa que é maravilhosa, eu tenho uma multinacional que é maravilhosa. A demanda muda, a responsabilidade muda, mas a qualidade do cliente para mim é o mesmo. Então a gente tá nessa demanda em julho. Ela nasce em julho, final de julho, início de agosto. Tem o lançamento de mais um livro, da onde eu sou mais um capítulo coautora, que é o Compliance Mentoria, um case na prática. Eu vou trazer um case, um cliente de algo que eu tinha que ter feito em 100 dias, a gente fez em 40. Nossa. Por uma auditoria aí, foi aprovado, passou. Então, assim, é algo que a gente se orgulha muito. Tem a Bienal do Rio e São Paulo na sequência, setembro e outubro. Então, assim, compromissos externos, né, que eu tô citando. Eu tenho o privilégio de, nesses meses, como março, maio, normalmente setembro, outubro, ser convidada para muitas palestras, não só para falar da minha parte técnica, mas para falar da questão de ser feminina e antifeminista. Então, isso também acho muito bacana, porque eu consigo, através da minha influência profissional, mostrar que a gente pode sim conseguir altos trabalhos e altos níveis mesmo. E você tem, por exemplo, hoje eu tenho um marido que me aplaude, ele não disputa comigo. Pelo contrário, ele fala, amor, vai, e não sei o que, vai dar certo. Não, a gente ajeita o horário, vai dar certo, vamos. Então, assim, meu apoiador, né, tá comigo. Então, isso para mim é o mais valioso. Então, a gente tem as questões desses períodos mais centrais com palestras, podcasts. E, na sequência, essa crescente de buscar mais clientes e o nascimento aí, a chegada da Maria Cecília, que eu estou organizando. Essa chegada dela, não para eu desacelerar, mas para eu inverter os papéis. Eu não preciso estar em todos os lugares, né? É verdade. Então a gente está readequando aí para essa questão da chegada dela, porque eu preciso exercer o que Cristo me chamou para ser. E ele me chamou para ser a mulher ajudadora do homem. É a primeira coisa, né? Uma ajudadora idônea e honesta. Na sequência, mãe e dona do lar. Não necessariamente eu preciso fazer todos os afazeres de casa para ser dona do meu lar. As pessoas também confundem muito isso, né? Mas a organização do mesmo. Mas a minha casa é minha casa. E lá eu organizo o que acontece, o que não acontece. É o meu dever, né? Isso. Então, eu preciso equilibrar agora todos esses papéis aí que vão passar por adaptações e ajustes, porque vai chegar uma filha muito querida. Deixa seu arroba. Claro, a gente tem o meu pessoal, tá aberto, né? Porque é Isso. vinculado com o da empresa, Mendes Brenda RJ. E o da empresa tá no link da bio do meu, que é a Consultor Mentory, que hoje é uma empresa que a gente faz uma consultoria voltada
para governança corporativa, gestão de processos, a parte do ESG, que está muito em alta, né? Isso. Por conta até da COP, que a gente vai ter agora em novembro em Belém, falando aí da sustentabilidade, os impactos do meio ambiente. É algo que a gente faz. O compliance hoje é o meu ofício, né? Então, trabalhar com gestão de riscos é o que me encanta, assim. E eu fico à disposição para ser útil aí, para servir, não só profissionalmente, mas para bater papo mesmo acho que a gente está Trocar numa ideia, né? transição social muito grande e a gente precisa falar mais porque a gente também fica muito preso nas telas. Verdade. Né? Então a gente precisa também olhar no olho e trocar ideia, pontos de vista diferentes que constroem uma visão até mais sólida de conceitos, né? Então, aproveitando que você falou que olhar no olho, eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui, que é a sua, e desse um conselho, uma palavra para aquela feminista, aquela mulher empoderada ainda que tem aquela mente um pouco ainda, tá fechada ainda, que não abriu a mente igual você abriu. Dá aquela palavra para ela. Ai, meu Deus, vamos lá. Olha, você é muito boa e você não vai deixar de ser boa por equilibrar as outras áreas da sua vida, sabe? Lá no final, como eu disse já 2 vezes, eu vou dizer a terceira. Lá no final da vida, quando você estiver aposentada ou quando a sua empresa estiver andando por si só, que você não vai ter mais utilidade a que você tem hoje, né? Da vaidade, da importância, dos stories, dos podcasts, dos programas, das revistas. Você vai estar sozinha. Que nem o pet de hoje vai estar lá. Não vai. Então, assim, olha pro lado, entende que você é incrível, sim, mas não para alguém te servir, mas para você servir. Cristo veio para servir. Ele não foi servido. Ele veio para servir. Então, assim, você precisa entender que essa fase vai passar e o mais importante você está deixando de lado. Você vai encontrar satisfação, equilíbrio e contentamento nas relações que realmente valem a pena. Então, assim, tem tempo. Reveja seus conceitos. Eu achava também um monte de coisa que era certa até um tempo atrás, hoje eu já não acho mais. Então, assim, recalcular a rota faz parte. Hoje o nosso GPS faz isso todos os dias. Verdade. Pra gente, quando a gente entra numa rua errada, ele recalcula a rota para te colocar na rota certa. Hoje, Cristo é isso. Busque Cristo e busque ouvir outros tipos de pessoa. Por mais que você fale assim, não, essa daqui eu não gosto. Mas por que ela tem tanta proeminência na fala? Uma antifeminista, por exemplo, eu indico várias, tá? Ana Campanholo, a Preta de Rodinhas, a Cris Correia. São grandes antifeministas do Brasil que estão despontando na literatura hoje no nosso país. Então, mulheres de referência, sérias, conservadoras, não são preconceituosas. Não são, pelo contrário. Não são. Porque tem essa visão de que o conservador é preconceituoso, né? E não é. Então, assim, vale a pena você recalcular a rota. Você vai ser muito mais feliz e vai achar um contentamento que eu tenho certeza que o seu trabalho hoje não te dá. Apesar de hoje você achar que está completa. Porque tem essa sensação, estou completa e não tá. É isso. Então tá. Mas eu gostaria de fechar de uma forma que eu olhei alguns podcasts que você foi e devido ao nosso papo hoje, eu gostaria de fechar isso de uma forma diferente. E enquanto eu vou pedir o pessoal para seguir a gente, eu vou pedir para uma pessoa entrar aqui, botar a cadeira do seu lado. A câmera vai focar em mim e essa pessoa vai sentar do seu lado e vamos acabar falando um pouquinho dele aí. Tá bom? Tá bom. Tá joia? Gente, vamos lá. Segue o Coruja Podcast nas todas as redes sociais, tanto YouTube, tanto o Kawaii, o Facebook, o Instagram, tá? Peço que você vá lá, curte, comente, compartilha. Hoje nós estamos conversando com essa pessoa maravilhosa e várias pessoas já passaram por aqui, tá? Já conversou, já bateu grande papo, tá bom? E eu vou passar para ela agora e para essa pessoa do lado que vocês vão conhecer essa pessoa. E ele chegou do lado dela aí. Esse é o sortudo. O digníssimo. O digníssimo. Gênesis.
Fala um pouco desse homem aí que encantou sua vida, que Ah, Deus colocou esse presente na sua mão, para você cuidar dele, ele cuidar de você. sim, foi muito bacana, assim. Ele trabalhava dentro de um cliente que eu prestava serviço. E foi, assim, foi muito. Acho que foi muito diferente de tudo, assim. Eu tava solteira, ele também. Eu já tava acabando a prestação de serviço nesse cliente. Aí eu tive um contato, assim, com ele, muito pontual, assim, muito breve. E depois aí a gente começou a conversar. Já tinha acabado de prestar o serviço, logo depois ele também saiu da empresa, e a gente começou a conversar, e aí acho que a gente tá aí até hoje. Até hoje. Aí já tem um tempinho, sobre ele que eu falei que é um prazer ser submissa, porque é um homem que cuida de mim e não que usa nenhum tipo de autoridade sobre mim para poder me pisar ou me humilhar. Pelo contrário, ele me apoia e se preocupa se eu tô bem, se eu tô feliz, o que a gente pode montar de planos para a vida, para nossa família, né? Que daqui a pouco a neném tá chegando. Então, assim, foi muito natural. Apesar de ser tudo muito rápido, acho que foi tudo muito natural, né, amor? Foi, com certeza. Consegue ouvir ele? Daí? Consegue. Ele tá falando um pouco baixo, mas vai cimentar um pouco. Ô, Gênesis, o que você viu nessa mulher? Fala pra mim. Como Aqui, amor. ela falou, né? Nós conhecemos no trabalho. Então ela apresentava palestra, né? De desenvolvimento da empresa. E ali eu fui observando ela e inclusive falava, né, mano? Falava, cara, eu vejo em você uma mulher empoderada, uma mulher assim direta no que quer, né? Aquilo ali me chamou a atenção da maneira simples como ela conduzia aquele trabalho ali de importância, né? E devido ao trabalho, né, por a gente ter contato no trabalho, a gente acabou indo se conhecendo. Aí estamos aqui hoje, Vai né, ser nesse relacionamento. daqui a pouco em 3. Daqui a pouco em 3, a Maria Cecília tá vindo e completando a nossa história de vida, né? Então, é essa imagem que eu quero deixar no final desse vídeo, que uma mulher empoderada não precisa ser uma mulher que sem um relacionamento, uma mulher sozinha, uma mulher desamada, né? Botar dessa forma. Mas é uma mulher que pode ter ali o seu companheiro, Sim. o amor da sua vida. E aí essa mensagem eu quero deixar nesse final desse vídeo. Tá? É isso. Bacana. Obrigado pelo carinho de A vocês. gente que agradece. As portas estão abertas do podcast aqui. É de vocês. A hora que vocês quiser lançar um livro, lançar qualquer coisa, pode vir aqui. Obrigada. Tá aberto. E obrigado por esse carinho. Agora pede o pessoal que te segue, o pessoal aí, para seguir o Coruja. Com certeza. A gente vai fazer um corte específico pro Coruja lá no nosso Instagram, nas nossas páginas no geral, né? Para não só fazer uma collab com vocês, mas para dizer para que todos os nossos seguidores, tanto da empresa, os clientes, mas os parceiros, os amigos, os familiares, entrem para assistir esse episódio, mas também visitem o Instagram deles. Conheça assim, o trabalho do Flávio em específico, que não é só ser um host e sentar aqui e gravar um podcast, tem todo um trabalho por trás, né? Ele tem critérios para pensar em cada convidado, olhando aí para cada vertente hoje social. Ele abrange assim a forma de comunicação para que alcance todos os públicos hoje. Então acho que bacana, de repente você não vai se identificar com um, mas com outro episódio você vai. Então acho que vale a pena você conhecer o Instagram dele, assistir o nosso podcast, claro, e tá apoiando o trabalho dele. Porque a gente sabe que hoje um trabalho de audiovisual se sustentar sem o suporte de parceiros, né? Apesar de que aqui tem parceiros, né? A gente costuma ter sempre um parceiro ou outro que nos ajuda. Mas assim, falando de apoios grandes, públicos, né? É muito difícil. Então, assim, a sua curtida, o seu comentário ajuda muito ele. Então, a gente precisa fazer essa força-tarefa aí, não só para prestigiar o trabalho dele, mas também apoiar para que ele continue. Valeu. É isso aí. Gente, muito obrigado. Tá? Aproveitando que você falou de parceiros, eu vou deixar aqui, quem quiser ser parceiro nosso, só ir lá em qualquer rede social, entrar aí conosco, que a gente vai colocar
sua marca aqui na televisão, vai falar de vocês, vai apresentar a sua marca. Vai ser um prazer, uma honra pra gente. Ou pelo nosso zap, que é o 21988304608. Tá ok? Mas já. Brenda, brigadão. Nada, a gente quer agradecer. Nós te Gênesis, agradecemos. ó, brigadão. Conta com a gente sempre, tá bom? Tá já. Ó, falando nisso, Brenda, essa caneca é sua, tá? Ai, Fica à vontade. obrigada. Abraço, tá? Brigadão. Isso aí. Obrigada. Tá jóia. Woo!